muita gente que já reconhece que, ok, o que devemos comer é comida de verdade, que não devemos comer produtos processados, que afinal o pequeno almoço ou o café da manhã não é a refeição mais importante do dia, que afinal até podemos treinar em jejum, afinal se fizermos 24 horas de jejum ninguém morre porque temos estoques de energia acumulada, etc. Já, enfim, as pessoas até começam a acatar essas ideias com alguma abertura. Mas depois vem sempre aquela pergunta: doutora, e a fome? Como é que eu vou lidar com a fome? Se eu ao fim de 3 horas já estou cheio ou cheia de fome, como é que vai ser ao fim de 16 ou ao fim de 24? Porque as pessoas têm a ideia de que a fome é proporcional, cresce proporcionalmente ao número de horas em que estão em jejum. Não é assim, nós sabemos que não é assim. Queres explicar, Meira, qual é o processo Sim, essa metabólico? pergunta é muito importante, porque às vezes é só esse medo que afasta a pessoa de começar a tratar alguma doença muito importante por causa desse medo, porque fome realmente é desagradável sentir fome. E é certeza que você vai ter fome fazendo jejum, é certeza. Claro. Mas quando a gente usar o cérebro, usar um raciocínio inteligente para começar a reverter doenças usando esse raciocínio. Então, a fome vem em ondas, ela aparece, ela é um estímulo que sobe, e nessa hora que você está sentindo essa fome, você tem duas opções. Você pode atender a sua fome e comer, isso é o que a gente está acostumado a fazer, e como a gente come muito trigo e muito açúcar, sente fome o tempo inteiro, atende essa fome que aparece de verdade, eu sei que é verdade que você sente fome a cada 3 horas, se você está me assistindo, mas aí o que a gente faz? A gente atende essa fome. Como a gente sente o dia inteiro, a gente sempre tem péssimas opções na rua para atender essa fome. Então você realmente fica nesse ciclo desagradável de sentir fome o tempo inteiro, de ter que planejar toda hora qual é a sua próxima parada para comer, para interromper as coisas úteis que você faz ao longo do seu dia. Agora, visualizem outro cenário comigo. A fome faz o seu pico, você está lá sentindo aquela fome desagradável, você fala assim, nossa, estou sentindo fome. Ah, mas eu lembro daquela live que eu assisti, a fome vai embora mesmo. Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu tomar uma água, um chá e um café. Exato, eu também vou tomar, ó. Então, tomar uma água, um chá, um café. Lembrar que ela está aqui, mas ela vai embora. Eu vou ficar ocupada e vou esperar ela passar. Você vai perceber que essa fome vai embora. Todo mundo tem alguma história que aconteceu alguma coisa e não conseguiu almoçar, e depois, no meio da tarde, lembrou que não tinha almoçado e não está mais com fome. É exatamente isso que acontece. E nos estudos em jejuns mais longos, de colocar os pacientes internados no hospital, deixar um acesso venoso aqui, ficar colhendo exame para ver o que acontece com o hormônio da fome. Já temos estudos ótimos e antigos sobre isso. O que acontece com a fome num jejum de 3 dias? Que não consigo ficar 3 horas sem comer. Como é que você vai me falar que eu vou ficar 3 dias sem comer e vou ficar tranquila? Pois é, e existe inclusive diferença entre homens e mulheres. Qual é a diferença? Então, homens são sortudos. Eles já não têm um pico muito grande de grelina no primeiro dia. Conforme os dias vão passando, a fome ainda aparece, só que ela vai aparecendo menor e menor. Então, no terceiro dia, em relação ao primeiro, a fome é menor. E no quinto dia, é menor do que no primeiro dia e é menor do que no dia anterior. Então, conforme você vai prolongando as suas horas do jejum, essa fome vai diminuindo. Mas o ponto que eu gosto de frisar aqui é nas mulheres. O impacto nas mulheres do jejum no apetite é muito importante. Nesses estudos entre homens e mulheres, vamos fingir, eu estou desenhando a curva aqui que eu estou imaginando na minha cabeça o estudo. Sim. Mas então, a fome que aparece nos homens está aqui. A fome do primeiro dia nas mulheres está aqui. E para o segundo dia, esse pico das mulheres cai muito. Então, em homens, ela já é mais baixa e ela cai menos. Em mulheres, esse pico é maior. Então, comparado com homem, mulher tem um estímulo de fome mais desagradável mesmo. Só que a queda é muito maior. Então, o benefício em reduzir a fome nas mulheres é maior que a gente encontra nos estudos. Para mim, um dos melhores, assim, o que eu melhor achei do jejum intermitente foi o sentir fome, porque viver com fome é desagradável. Como eu era médica, eu sou médica, né? Mas eu era
bem educada em relação aos malefícios da obesidade, eu sempre me preocupei em não atender o tempo inteiro, mas me irritava. Eu ficava irritadiça no final da tarde. Eu sentia aquela fome desagradável no centro cirúrgico, aquela fome das 5 horas que me deixava nervosa. Então, a gente, com o jejum, a gente percebe com a prática constante dele que esses níveis de fome vão diminuindo e conforme você come melhor, esses estímulos de fome vão se regularizando. Então, não, a fome não é um crescente insuportável que vai chegar num momento que você não vai mais suportar. Ela vem em onda. Se você souber lidar com isso da maneira mais positiva e estratégica possível, você pode beneficiar a sua saúde. Então, é tudo uma questão de jogar fora antigos mitos que não deixam a gente usar o jejum ao nosso favor. Mas sim, é certeza que você vai ter fome durante o jejum e com a prática você vai aprendendo a lidar muito bem. Então, por exemplo, meu estômago está roncando, estou numa reunião, não quero ficar com esse barulho desagradável. Toma água com gás, é uma dica boa. Você vai se conhecer também. Tem pessoas que com café tira totalmente a fome. Esse, graças a Deus, é meu caso, porque eu adoro café. Para algumas pessoas, o café piora a fome no jejum. Não somos iguais, mas todo mundo consegue descobrir algum truque para diminuir essa fome e passar por essa onda da melhor maneira possível. E aí você vai perceber que sentir fome é natural. E a gente pode passar por isso de uma maneira natural e não sofrer. Por isso que eu digo que o jeito que você encara o jejum faz muita diferença. Se você enxergar o jejum como algo sofrido, triste, nossa, estou com fome, vai ser algo desagradável que eu não recomendo que você pratique com regularidade. Agora, se você começa a lidar com a fome de uma maneira melhor, você, inclusive, a sua relação com a comida vai mudando, porque você vai falando assim, olha, que engraçado, eu estou de novo com fome porque eu estou estressada. E essa minha fome, que engraçado, não é de brócolis, eu quero um chocolate. Não vou atender. Então, aos poucos, você vai começando a lidar melhor com as suas escolhas, porque quando você se propõe a se abster completamente dos alimentos, que é o jejum, fica muito mais transparente a relação entre estresse e fome. Então, convido a todos a passarem por essa experiência de sentir fome e não atender.